A criança sobreviveu isso tudo, vai crescer, né, um adolescente possivelmente também com baixo rendimento escolar, talvez vai ser aquele rebelde sem causa, né, que todo mundo fala, Sim. e chama de aborrecente, não sabe por quê, não sabe quais marcas esse adolescente traz consigo, né? E aí, na fase adulta, tem as suas consequências. Quais seriam essas consequências, essas sequelas desse abuso na vida adulta? Olha, na verdade, quando a gente fala em abuso sexual, as pessoas imaginam, Virgínia, né, o ato propriamente dito. Mas não necessariamente precisa chegar nesse ponto, né? Na verdade, o professor, um adulto, qualquer adulto que tenha sob seus cuidados uma criança, ele precisa denunciar, porque, assim, maus tratos também precisa ser denunciado. Sim. Uma criança que é ofendida o tempo todo, né, psicologicamente, isso é um crime, né? Uma criança que apanha o tempo todo, isso é um crime. Então, não é só o ato sexual, né? Mas, assim, tem muitas formas de você abusar de uma criança. Fazer um terrorismo psicológico, ofender uma criança, fazer um bullying, isso se configura como maus tratos, né? Então, a gente precisa deixar isso muito claro, que não é só, então o abusador teve relação sexual com a criança. Isso é terrível, mas tem outras formas de abuso também, que precisam ser denunciadas, né? Mas com relação ao que você me perguntou, é muito difícil, assim, essa pessoa quando chega na fase adulta, ela tem sérios resquícios dessa época. Então, assim, uma das coisas que a gente mais percebe é a dificuldade que ela tem de se relacionar com um parceiro. Porque se ela foi molestada, abusada sexualmente, ela vai ter muita dificuldade em confiar num homem na vida adulta. Então, a confiança dela fica extremamente abalada, sabe? Porque, assim, como que eu vou confiar se o meu próprio pai mexeu comigo? Como é que eu vou confiar num estranho que está chegando? Depois Entende? Então, assim, ela vira uma pessoa, ela se torna uma pessoa desconfiada de tudo e de todos. E com razão. Geralmente carrega, né, uma depressão para a vida adulta, pode desenvolver uma obesidade, né? Porque, na verdade, assim, se a menina se a moça se considera bonita e com essa beleza ela chama atenção, né? Ela tem a atenção dos olhares masculinos, ela começa a se descuidar da aparência para não chamar a atenção de homens na rua, né? Então, a dificuldade, ela acaba tendo um isolamento social porque ela prefere não se relacionar com as pessoas, conversar, fazer amigos. Então, é uma pessoa que tem sérios prejuízos, né? Porque é muito difícil para ela, porque se você parar para pensar, até prova em contrário, né? Quando eu te conheço, eu gosto de você, eu acredito que você é do bem e eu quero ter uma amizade. Agora, se eu já entro numa amizade, já assim, não, eu não vou me abrir para essa pessoa, eu não quero vínculos. Então, é uma pessoa que tem muita dificuldade de se vincular, seja no trabalho, seja com os amigos, seja com a cara metade. Ela desconfia de tudo, né? Então, é difícil levar isso para a vida adulta, né? Mas, geralmente, no relacionamento afetivo é que traz mais prejuízo. Eu percebo também... A gente sabe que pessoas que também enveredam por não terem digerido, por não terem elaborado esse trauma infantil ou da adolescência, na vida adulta ou na adolescência mesmo, começa a usar drogas, né? Começa a beber de uma maneira compulsiva, né? Tem o ganho de peso absurdamente. Então, assim, tem muitas consequências por conta daquilo que foi feito lá atrás e que muitas vezes a mãe fechou os olhos, porque não era conveniente denunciar, porque senão ela perderia o companheiro, porque alguns professores também fecharam os olhos com medo de se envolver. Então, assim, é um trauma para o resto da vida, né? E muitos chegam até a cometer o suicídio. Suicídio, é verdade. Sabe o que eu percebo?
que parece que é um processo de autodestruição. Eu atendo como terapeuta Ayurveda e eu atendo muitas pessoas com compulsões alimentares, que querem, né, uma qualidade de vida diferente, né, querem novos hábitos. E eu percebo, né, obviamente, com o conhecimento que eu tenho, eu percebo que elas estão buscando uma melhora de qualidade de vida, mas elas, ao mesmo tempo, têm um processo de autodestruição. Elas, tanto para a compulsão alimentar, obesidade, como para outros vícios, como você bem falou. Parece que é como se o corpo, inconscientemente, o lado consciente luta para se cuidar e o inconsciente vai minando isso, fazendo uma autodestruição para se sentir feia. Justamente. E também culpa. Eu percebo que muitas carregam muita culpa. E aí eu acho que é essa culpa que traz esse processo de autodestruição. E aí fica uma briga dentro de você, querendo se cuidar, e o outro lado não deixando. Então é importante muito trabalhar a culpa para se libertar de muitos processos de problemas psicológicos e alimentares. Você lembrou muito bem, Virgínia. Essa questão da culpa é terrível, porque assim, se eu estou na condição de uma menina, de uma púbere, uma adolescente, estou atraindo atenção masculina, é porque de alguma maneira eu fiz alguma coisa. Então é horrível, né, a criança, a adolescente conviver com isso, né? Então assim, eu sou culpada por ter despertado o interesse sexual do meu padrinho, do meu tio, do meu pai. Então convive com essa culpa. E é horrível isso, porque não é real. A criança não tem culpa. A culpa é sempre do agressor, do abusador, do pedófilo, e nunca da criança. A criança não tem discernimento, né? Nem o adulto que mencionar aqui, Virgínia, a gente está com o pessoal de todos os lugares. Queria só agradecer aqui o doutor Emerson Feliciano, um médico fantástico, que está aqui elogiando aqui a nossa live. Emerson, muito obrigada, querido, a todos vocês que estão conosco. É tão gostoso, né? Saber que as pessoas estão participando aqui com a gente. Muito obrigada a todos. E que seja um momento de reflexão, né? Já que estamos no mês do maio, que também né? Do dia 14, que é o dia da conscientização, envie para outras pessoas, para que esse assunto seja abordado, e a mídia muito também. Importante. Muito importante, Virgínia. Muito importante você se ater a isso, porque é como a gente já conversou, né? É algo que precisaria falar o ano inteiro. Mas aqui no Brasil é assim, né? Só se fala da importância de usar preservativo uma semana antes do carnaval. Né? Só. Então, é umas coisas absurdas que a gente vive aqui no país, e assim, é um tema que precisa ser falado, eu sei que a prefeitura, muitos órgãos têm já essas campanhas, né? Eu sei que o Conselho Tutelar, os CREAS da vida, eles têm feito um trabalho belíssimo, quero até aproveitar para parabenizar assistentes sociais, né? Todas essas pessoas, eu tenho 2 pessoas muito queridas, o Rogério, a Selma, que são pessoas que estão sempre muito atentas a essa questão, né? Mas é algo que precisa ser trabalhado o ano inteiro, e não só no mês de maio, né? Então, parabéns a você, querida, por ter essa iniciativa tão importante. E é muito recente o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente só tem 30 anos. O CREAS e CRAS, se eu não me engano, foi em 2001 ou 2003, se eu não me engano, que foi lançado. Então, tem menos de 20 anos. Deveria ter há muitos anos, né, as formas de assistência social, tanto para adultos, para mulheres em situação de risco, quanto para as crianças, né? Imagina, 500 anos de Brasil e só 30 que o Estado protege a criança. É muito recente. Relativamente novo, né, se a gente pensar, né? Por isso a sociedade tem que fazer seu papel para que se cumpra. Porque se todo mundo fechar os olhos e fingir que não é algo que acontece, porque, né, é problema do outro, não é meu. Uma criança de 1 ano, uma criança de 6, 8 meses é molestada sexualmente, é desumano pensar nisso, sabe? Me dá
um asco quando eu falo disso, Sim. mas isso acontece, e olha, eu quero lembrar, né, eu sei que vocês sabem, mas eu quero lembrar que isso não acontece só numa comunidade, um pessoal menos favorecido economicamente. Na casa do rico acontece, na classe média, sabe? Acontece em todos os países, inclusive aqui no Brasil também, né? É verdade. Então, não é uma dificuldade, um problema de uma sociedade, né? Não é uma coisa assim, é geral isso. Daí a importância da gente como falar lares com as mães e pais com transtorno de personalidade narcisista. Não é Sim. só na classe média, alta, não, tá em todos os lugares. Esse psicopatas, o pedófilo é um psicopata, né? Psicopatas, todos aqueles que estão na ala dos cluster B, nesse espectro dos antissociais, não é, a gente fica esperando que é aquele cara com a serra elétrica, né? Que vai, corta e voa sangue, não. 4% da população mundial é psicopata. Os antissociais, né, de cada 100 pessoas que você conhece, 4 tá dentro, eles estão dentro dessa ala do DSM-5, né, que é dos cluster B, da ala B, são os antissociais. Então é muita gente, ou seja, tem muita criança em risco. E falando ainda de consequências, né, do abuso sexual, né, tanto na infância quanto na vida adulta também tem as mesmas consequências, não é isso? Realmente na infância, né, são as mesmas consequências. E aí... Sim, é muito difícil para a pessoa que não elabora isso, né? E aí a importância da pessoa fazer uso de uma psicoterapia. Na verdade, sim, a terapia psicológica, a terapia psicanalítica, ela é um grande aliado nesse momento. A pessoa precisa buscar. Se ela não pôde lá atrás, mas em qualquer momento, se ela perceber que isso está atrapalhando a vida dela, afetando, é importante que ela busque essa ajuda, né? Grupos de terapia, né? De apoio às pessoas que são abusadas. Enfim, a pessoa precisa, tem os livros, tem muitas formas, né? Hoje você pode buscar essa ajuda de muitas maneiras, mas é importante, inclusive aqui em São Paulo, o Hospital das Clínicas tem grupos que auxiliam pessoas que foram abusadas, enfim. Hoje o acesso é muito maior, né? Não tem necessidade da pessoa conviver com isso. Agora, tem uma coisa que é muito difícil, né? As pessoas falam, mas isso não é da minha alçada. Mas independente do que a pessoa fizer para buscar essa ajuda, né, de cunho pessoal, mas uma coisa ela vai ter que fazer, Virgínia, que é perdoar essa pessoa. E isso é muito difícil, né? Quando a gente comenta isso no consultório, as pessoas falam, não, mas isso, perdoar é para Deus. Eu sou mortal, eu não consigo. Só que enquanto você não conseguir, você pode usar o sinônimo que quiser. Desculpar, perdoar, ignorar, enfim. Enquanto você não conseguir praticar esse perdão, você está totalmente atrelado a esse inimigo. Você está atrelado a esse abusador, sabe? A esse trauma que você carrega a vida inteira. Então, é extremamente necessário. E aqui eu não quero nem entrar no mérito da religiosidade. Cada um tem a sua, todas devem ser respeitadas. Mas a pessoa precisa, sabe, se desapegar. Ela precisa se livrar desse acontecimento. Porque senão, assim, o cérebro... Fica remoendo, né? Ela fica remoendo isso e toda vez que ela se lembra, o corpo físico tem uma consequência. A fisiologia. Então, na verdade, né, toda vez que eu estou lembrando alguma coisa, aquilo me traz sofrimento, o meu corpo vai sofrer também. E assim, o primeiro eu acho que é o perdão para si mesmo, é o primeiro de todos, né? Primeiro você tem que perdoar você mesmo, porque a culpa te deixa num estado que você precisa se auto-perdoar por não ter conseguido se proteger, por ter sido ingênua, por não ter conseguido escapar, porque você era muito pequeno e pequena. Trazer esse auto-perdão e lembrar, e eu costumo sempre falar, quando eu falo de perdão, que o perdão é um processo, né?
Ele não é do dia para a noite. A raiva, o ódio fazem parte do processo de perdão. Primeiro você tem que odiar, ter raiva. Se tiver que quebrar um porrete na cadeira, quebre. Coloque esse lixo para fora. Porque da boca para fora não é perdão. E aí, não, eu preciso perdoar por questões religiosas. Aí lá na frente, está todo destroçado e destroçada, está com uma violência internalizada, porque não tratou esse sentimento e acaba descontando nos outros, né? Então é um processo... Ou você desconta em todas as suas redes de relacionamento, ou você desconta você mesmo. Porque você começa a somatizar, né? Tudo que foi vivido, que não foi elaborado, né? Então é importante a gente pensar assim, hoje eu sou adulta e eu posso cuidar dessa criança interior, né? Essa criança que existe na gente, né? A gente põe o coração de uma forma muito carinhosa, mas essa criança que nós temos, que a gente carrega a vida inteira, essa criança interior, ela pode ser cuidada por esse adulto. Então a gente tem que ter compaixão, a gente tem que ter amor próprio, sabe? É se perdoar, como você muito bem disse, porque não tem culpa. Essa criança no passado que viveu isso, ela foi vítima. A criança, o adolescente, eles sempre serão vítimas, né? E muitas vezes eu não quero defender aqui o abusador, mas grande parte desses abusadores também foram vítimas na infância. Quase que 100%. Justamente. E aí, ainda dá tempo de eu perguntar, em relação à psicoterapia, é possível recondicionar? Porque quando a vítima passa por um estado de abuso sexual, ela tem uma aversão àquela figura, talvez, e aí ela vai ter confusão em relação à sua sexualidade, à sua orientação sexual, e ela, de repente, ao tentar ter contato com aquela figura, ou parecido com aquela figura, ela vai ter repulso, ela vai ter nojo, e aí ela vai se condicionar de que sexo é nojento, sexo é medo, sexo é dor. É possível recondicionar mentalmente dentro da psicoterapia convencional, dentro da psicologia, fazer esse recondicionamento de que sexo é prazeroso e sexo não é para dar só prazer para o outro, porque existem aquelas que têm aversão e existe um outro extremo que a vítima ela acaba sendo objeto sexual de outras pessoas. O sexo para ela significa submissão e servidão. E aí ela só vai servir o outro, vai ser promíscua, vai ter vários parceiros só para inconscientemente saciar isso que está lá no inconsciente dela, de que ela só serve para servir sexualmente outras pessoas, até mesmo a prostituição. Se você for conversar com várias prostitutas, você vai ver que 80% já foram abusadas sexualmente, foram para esse extremo de servir, né? Eu sirvo pouco. E aí, dentro da psicologia, dentro da psicoterapia, é possível você sair essa espécie de servidão e conseguir ter prazer, né? Não só servir, e aquelas que foram para o outro lado, que elas têm aversão a toque, de repente até um cheiro pode causar um gatilho, a tocar em algumas partes do seu corpo, ou até nas suas partes íntimas mesmo. O toque, de repente, já dá um estado de gatilho que vai ter susto, medo, dor e até nojo. Tem como converter tudo isso dentro da psicoterapia? Olha, é muito importante a gente lembrar, assim, que esses traumas, Virgínia, eles aparecem de N formas, né? Depressão, transtorno de ansiedade, o toque, o transtorno obsessivo-compulsivo. As pessoas podem ter o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Enfim, assim, fazer uso abusivo de drogas, do álcool, a questão da obesidade, enfim, tudo isso que a gente já falou, as dificuldades no relacionamento, a questão da autoestima muito rebaixada, de se achar incompetente, que não é capaz. Então, ela vai perdendo oportunidades na vida inteira, em todos os setores, né? E aí a importância de buscar um atendimento psicológico, psicanalítico, buscar uma regressão, uma terapia de vida passada,
Então, assim, existem muitos recursos, né? A terapia cognitivo-comportamental, hoje existem, há muitos anos já, treinamentos comportamentais, inclusive esse Dr. Emerson Feliciano, ele tem um trabalho lindíssimo já há 16 anos, é o Instituto Emerson Feliciano. Ele faz um treinamento onde as pessoas que têm esses traumas, elas saem de lá recuperadas, sabe, revigoradas, cheias de energia. Então, assim, tem muita coisa que é feita para auxiliar essas pessoas, não só esse trauma, mas como outros também, porque a gente sabe que qualquer coisa mal elaborada, ela vai pipocar em algum momento da vida da gente, né, que vai ser, depende do gatilho, como você falou. Então, eu lembro que uma vez, eu fui atender minha paciente, eu costumo ir buscá-los na porta e vou levá-los também. Quando essa pessoa chegou, que eu me apresentei, eu fui dar um abraço, ela se encolheu toda, sabe? E aí já ficou na minha cabeça, eu falei, já pensei nessa questão de abuso. E depois, trabalhando com ela em consultório por muito tempo, eu pude perceber, ela acabou contando, e realmente ela tinha sido vítima. E o que é pior, ela foi vítima, comunicou os pais, porque era uma pessoa conhecida da família, e os pais não acreditaram nela. Então, é muito difícil, né? É muito comum. A invalidação então, a pessoa realmente é real. A pessoa precisa buscar um grupo de apoio, uma terapia individual, um treinamento comportamental onde trabalha as suas emoções, né? Você consegue trabalhar todos esses traumas. Tem várias técnicas que são possíveis de você... A hipnose, então, vai depender muito daquilo que a pessoa gosta, o que ela acredita, mas os recursos, eles existem. Você não precisa conviver uma vida inteira com esse trauma, né? Então, é muito importante. Se a pessoa não consegue, a partir do perdão, fazer esse trabalho de se perdoar e perdoar o outro, ela tem que buscar ajuda, né? Porque não tem sentido uma coisa que é do passado, ela carregar no momento presente e para a vida afora. Então, precisa realmente pedir um socorro, pedir ajuda para alguém, sabe? Não tem por que você conviver com isso. É muito desconfortável. É possível superar esse trauma, né? Podemos dizer que é possível. Com certeza. Com certeza, porque, na verdade, a pessoa vai entender que alguém que a ama muito pode fazer um carinho desinteressado, né? Esse carinho pode ser recíproco, simplesmente o afeto pelo afeto, e não necessariamente tendo que incluir um ato sexual. Então, assim, esse amor a gente obtém até de amigos, né? A gente tem amizade com as pessoas, a gente ama os amigos. Então, assim, não necessariamente o amor exista só numa relação homem-mulher, mas o amor existe entre familiares, o amor existe entre colegas de trabalho, a gente tem amigos, né? Às vezes a pessoa pode ser... Pronto, voltou. Ai, que pena. Então, existe uma situação que foi vivida, né, que deixou um trauma, não só no corpo como na alma, mas que ele pode ser sanado, ele pode ser solucionado. Você não precisa conviver com esse trauma o resto da vida. Isso você não pode carregar algo que é do passado no momento presente para a vida futura. Então, muitas vezes, a pessoa se coloca nessa situação de vítima e vive dessa forma. E a gente não pode, né? Não. Você não pode agora também se martirizar porque você foi vítima, aconteceu isso com você. Ok, aconteceu, foi um fato, foi doído, mas eu quero sanar isso, eu quero resolver, eu quero seguir em frente, né? A gente e não ressignificar, pode se colocar no papel, né? E ressignificar, como você fez, né? Então, as pessoas precisam lidar com isso, falar é muito terapêutico, buscar uma ajuda, um grupo de apoio, sabe? Procurar se informar. A gente tem que fazer N coisas, mas o que não pode é conviver com essa situação, com esse trauma. Ficar de braços cruzados. De braços cruzados, somatizando, ou então jogando toda o seu desconforto nas pessoas com as quais você convive. Então, ou deixando de receber abraços, né, carinhosos de amigos, porque o ser humano, né?
passa a ser algo que, o abraço talvez é algo que incomoda, e é tão bom, né, a gente cultivar, né, amigos, amigas, ter e poder abraçar. Eu tinha muita aversão a abraço, contato físico. Até o final da minha adolescência, eu tinha muita aversão a toque. Não gostava que ninguém me tocasse, me cumprimentasse com um beijo, com um abraço. E realmente essas marcas, elas ficam, e é necessário ressignificar. Ressignificar toque, ressignificar beijo, ressignificar cheiros, né? Tudo isso tem como fazer dentro da terapia. Tem profissionais que são especialistas em abuso sexual, que fazem um trabalho muito bonito, né? Então tem jeito, tá, gente? Tem a psicanálise, tem a psicologia, tem ferramentas sim, e trabalhar muito a questão da culpa. Tem uma série, doutora Sandra, que eu tô acompanhando, eu gosto muito de história, que se chama Outlander. E aí nessa série, na 4ª temporada, no século XVI, se eu não me engano, século XVIII, 1700 e alguma coisa. E nessa época as mulheres sofriam abuso sexual e nada era feito, era normal a mulher ser abusada, né? Então a mulher não tinha voz, o homem roubou um pão na cozinha, ele vai ser preso, talvez vai para a forca, mas se uma mulher era estuprada, não acontecia nada. E aí, né, nessa época, nos Estados Unidos, né, e aí essa moça de 20 anos foi estuprada, e ela acabou ficando grávida desse estupro. E aí ela se sente muito culpada, mostra, né, ela depressiva e tal, e aí o pai dela, quando ela fala que tem esse sentimento de culpa, ele segura ela pelos braços e começa a dizer palavras, você foi estuprada porque você quis, porque você é uma indecente. Fala essas coisas todas para provocar nela a força para ela sair ele dá tipo um mata-leão nela, né? Para ela sair dali. E ela luta com todas as forças e não consegue sair. Aí ele ri e fala, tá vendo? Você não teve culpa. O homem é mais forte do que a mulher. Você não teve outra alternativa, porque você era a parte mais fraca. Então ele falou isso foi tipo uma pegadinha para ela testar a força dela e saber que não teve outra alternativa. Por mais que ela lutasse com todas as forças que ela tem, ela não ia sair dos braços daquele homem que a estuprou. Então a culpa é algo que, assim, tem que ser muito bem elaborado, muito bem trabalhado, porque a culpa você pode carregar a culpa o resto da vida, sem ter tido culpa de nada. E a culpa adoece, eu sei que adoece porque todas as sobreviventes de mães narcisistas e abusivas, elas carregam culpa. Porque a sociedade fala que você não pode brigar com a mãe, que a sua mãe está sempre certa, ela enfatiza isso, ela cria gatilhos de culpa nessas filhas, e aí todas elas têm esse processo de culpa, de autossabotagem, de procrastinação, para se martirizar literalmente inconscientemente. Tenta se cuidar e não consegue, como um estado de autodestruição mesmo. E isso é pior ainda quando tem um abuso sexual. E aí, doutora Sandra, eu quero deixar aberto para quem quiser fazer perguntas, para aproveitar a sua presença para fazer perguntas, tá, gente? Vai ficar aberto para perguntas. E, na verdade, é algo devastador, né, Virgínia? Você conviver com a culpa é um peso que você carrega sem necessidade, né? E é algo imposto, né? Porque, na verdade, a mãe narcisista, ela manipula de tal maneira que, assim, a criança vai crescendo e ela não consegue nunca imaginar que aquilo foi feito de uma forma intencional. Né? Lavagem cerebral. Sabe? Então, assim, é uma coisa louca, né? Porque, assim, eu lembro que o meu professor na faculdade, ele deu um exemplo de uma mãe assim, ele fala assim, a mãe chama você, vem aqui no meu colo, vem, meu amor, a mamãe vai te dar carinho. Quando a criança chega, a mãe cruza o braço e fala, o que você está fazendo aqui? Então, é horrível, né? A criança vai com aquela expectativa, né? É um jogo, né? Um jogo diabólico até, né? Eles jogam a vida inteira, a vida inteira. Pessoas abusivas, manipuladores, narcisistas, eles vivem e fazem, se for ainda tiver traço de psicopatia, utilizam desse
jogos sádicos com as próprias crianças mesmo, é bizarro. Sádico Mas é mesmo, real, né? A sociedade sádico precisa mesmo. acordar. Mês das Mães, eu sou muito grata ao Super Pop por ter podido falar, né, da minha história e poder ter comentado sobre as mães narcisistas, porque a mídia não fala. O Fantástico fez uma reportagem em 2017, fora isso, tem a Canção Nova, que faz um trabalho lindo, que recebe terapeutas e já falou várias vezes, fora isso, na TV aberta, não tem... Coisa, né? Eu sei porque Dia das Mães vende muito. Se você pesquisar a história do Dia das Mães, começou com uma história linda, né? Antiviolência da guerra. E aí, o segundo dia do feriado, né? Não é feriado, mas o segundo dia mais comemorado no Brasil e nos Estados Unidos é o Dia das Mães, é o dia que mais se vende cartões e presentes, seguido do Natal, seguido, gente, do nascimento de Cristo. Passa Páscoa, passa Dia das Crianças, passa Dia dos Pais. É dia que os restaurantes lucram 50% a mais, que é dia de levar a mãe para almoçar fora. Então, tem muita coisa envolvida para que a mídia não fale sobre que existam mães abusivas, porque existem muitos contratos milionários, tem muito dinheiro envolvido. Mas nós estamos aqui de gotinha em gotinha, né, como diz o ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora a gente vai conseguir furar esse tabu, né? Graças a Deus temos um YouTube para falar, porque não sendo o YouTube aonde até os próprios profissionais, né, de psicologia, psicanálise, psiquiatria, eles também só têm os veículos de internet, não tem espaço na mídia. É muito triste, porque anos e anos de abuso, sejam abusos sexuais e psicológicos e físicos que essas vítimas sofrem, elas não sabem que aquilo é errado, então elas continuam. Tem casos de mulheres de 40 anos que ainda são agredidas fisicamente pelas mães. Recebe a punição da mãe de bater mesmo, de tomar surra, com 41 anos. Então, é um condicionamento mental, é uma lavagem cerebral que ela só vai se ver livre quando conhecer que aquilo é errado. E como que ela vai conhecer? Por sorte, se encontrar um vídeo na internet. Fora isso, ela não vai ter acesso a essa informação. É muito bizarro. É uma situação muito difícil, porque, na verdade, esses filhos crescem muito carentes. E a probabilidade desse filho, dessa filha, entrar num relacionamento onde não vai ter também qualidade no relacionamento é muito grande, né? Porque, na verdade, por conta da carência que desenvolve, ela aceita qualquer manifestação de amor, mesmo que não seja amor verdadeiro, mas a pessoa se sujeita, né? Qualquer pessoa que fale algo diferente, ela já acha que aquilo é uma atenção. É o amor, né? E é justamente o que ela mais tem, a falta, né? A carência. Então, geralmente, filhas de mães narcisistas acabam entrando em relacionamentos tóxicos, né? Pegam pessoas, amizades tóxicas. Amizade tóxica, cara metade tóxica. Então, são pessoas que precisam resolver isso, porque senão vão viver a vida inteira, né, com essa dificuldade, sofrendo, achando que não merece, que não tem merecimento, né? Porque, na verdade, ela aprendeu isso, que o amor que ela recebia, né, o suposto amor, ele vinha como recompensa de algo. Então, se você me fizer isso, a mamãe vai fazer isso para você, né? Então, era um sistema de troca, né, de recompensa. Troca. Então, é muito sério isso, né? O que é estudado, né, tanto na faculdade de psicologia quanto na psicanálise, é o narcisismo lá, né, a explicação de Freud, entre outros psiquiatras e grandes mestres aí. Porém, a vivência no dia a dia, o problema social, que é um problema social, porque de um lado tem os homens machistas, que receberam pancada em casa e reproduzem nas mulheres, e quem são essas mulheres? As mulheres também que viveram na pancada. E aí, esse número horroroso de feminicídio não é à toa. É porque as pessoas, a sociedade continua fingindo
que mãe e pai têm direito de bater e de espancar, e que isso não tem nenhum mal. Ah, eu sobrevivi. Nós estamos falando de sobrevivência, estamos falando de pessoas. E essas pessoas terão essas consequências psicológicas. E aí, enquanto essa cultura não mudar, de que os pais passem a tratar os filhos e respeitá-los como seres humanos, porque eles estão lá na Constituição, eles precisam ser preservados fisicamente. Enquanto isso não mudar, os números de feminicídio vão continuar subindo. Porque de um lado sempre vai ter, né, o abusador e a vítima que se condicionou ao abuso. É um problema social. E aí, quando você levanta um debate dentro de uma sala de aula de psicologia ou de psicanálise, você vai falar de mãe, é um alvoroço total, todo mundo vai contra você. E é explicado muito pouco. No DSM-5 nós temos meia página de narcisismo. E nós, sobreviventes, a psiquiatria finge que a gente não existe, porque todo transtorno lá tem, né? Tratar vítima de estresse pós-traumático, né? Quais são os protocolos? Tratar depressão, quais são os protocolos? E as vítimas de narcisistas não têm protocolo. Nós não existimos para a psiquiatria. Então, é um absurdo, né? Porque se você pensar, são mulheres que chegam à vida adulta com uma autoestima muito rebaixada, né? São mulheres que viveram chantagem emocional o tempo todo. Tudo tinha um preço, né? Então, essa mãe, ela tinha o controle de tudo, inclusive o controle do seu aspecto emocional do filho, da filha. Então, é horrível isso, você pensar que, assim, você foi educada por um tirano, né? Por uma pessoa que fez as coisas, mas pensando no seu bel prazer, e não no bem-estar da filha, do filho. Sim. Né? É uma pessoa que, assim... Ela não possui a empatia, ela tem a empatia cognitiva, aquela que sabe se na pisar verdade, no pé. Quando ela demonstra algum interesse, é porque ela quer se beneficiar. Né? Então, é um toma lá da cá, e é horrível. Você imagina uma criança que o tempo todo... Assim, bom, para eu receber o amor da minha mãe, o que eu preciso fazer? Eu preciso agradá-la. E, na verdade, tudo que você faz com uma mãe narcisista, nada tá bom. Nada e é aí a gente acaba tendo a síndrome a síndrome da menina boazinha, né? E aí a gente quer agradar todo mundo. E nada é suficiente. E o pior é que você acaba levando isso para a vida adulta. Sim. Né? E você fala, mas eu faço tudo. Aí você entende o que é uma codependência emocional, por que a mulherada sofre tanto, né? E às vezes não só com a cara metade, mas essa dependência, essa codependência, essa coisa de não se sentir capaz, não se sentir merecedora do amor do outro, do respeito do outro, às vezes isso se reflete até na vida materna, quando ela tem filhos, né? Sim. Ela fala assim, eu não quero ser uma mãe como eu tive, a minha. Né? Mas ela às vezes faz tudo em demasia e ela também é vítima, às vezes, ela continua mesmo depois de adulta, ela é vítima dos filhos, ela não é vítima às vezes de um marido que muitas vezes foi embora, mas ela acaba sendo vítima, sendo torturada, escrava dos filhos. Já vi isso então, também. Existe um padrão de comportamento repetitivo. Precisa de tratamento, né? A gente tem que começar a questionar nas próprias instituições, para que as instituições comecem a questionar da onde vem o estudo, né, os DSMs da vida aí, né, as grandes universidades precisam falar sobre pais narcisistas. Nós precisamos entrar no estudo, porque não se estuda lá uma aula de narcisismo e acabou. Ninguém fala das vítimas, né? Ninguém fala. É interessante, Virgínia. E é o que mais tem nos consultórios. Sim, é interessante que quando a gente pensa em narcisismo, é que nem amor, né? Quando você fala em amor, você logo imagina a cara metade numa relação a dois. Não, amor a gente tem pelo trabalho, você tem amor por sua casa, pela sua profissão, pelos amigos, por tudo, né? Mas quando você fala em amor, assim, tem uma coisa meio, né? Na verdade, quando se fala em narcisismo, as pessoas imaginam só aquele narcisista que assim, que se acha, né? Então, assim, eu sou demais, I am the best, eu sou melhor, mas não é só isso, né? Esse é um tipo de narcisismo,
né, que vem até da mitologia e tal, mas é que ele se vê, Narciso se vê na água e se apaixona pela imagem refletida dele mesmo. Mas esse narcisismo que você trabalha, que você estuda e aborda, é muito mais amplo, né? Muito é mais. muito importante falar sobre isso, porque a gente percebe que a maioria não tem essa ciência, né? Não. Elas olham para o narcisismo de uma maneira muito compactada. É como, por exemplo, ainda usando aí um exemplo, quando a gente fala em psicopata, a pessoa já pensa em serial killer, né? Naquele que mata, corta em pedacinho, guarda na geladeira para ir comer na semana toda. Tem vários níveis de psicopatia, né? Então, tem a maioria dos psicopatas não cometem assassinato. Pois é. Mas quando a gente comenta com alguém, a pessoa lembra desses filmes americanos do serial killer. Mas tem níveis de psicopatia, né? Então, assim é também o narcisismo, né? Não é só aquele cara que se acha o máximo, né? Ele se acha o the best. Não, tem vários tipos, né? Tem mulheres narcisistas, tem homens narcisistas, tem mães narcisistas, pais narcisistas. Então, é algo muito importante quando você aborda e leva esse tipo de tema, é muito importante esclarecer as pessoas, porque a gente sabe que os danos são contínuos, né? A pessoa leva isso para a vida adulta, né? E ainda leva o peso da culpa da sociedade, de que não pode sequer falar. E muitas vezes, infelizmente, essas pessoas são invalidadas na terapia, porque são profissionais que jogam 5 anos de estudo no lixo, que o seu paciente desabafa e o terapeuta diz, mas mãe é mãe, você tem que perdoar e tem que conviver, porque mãe é divino. Infelizmente, a religião fala mais alto do que os 5 anos de terapia, que por mais que esse profissional não entenda de narcisismo, se ele está vendo que esse paciente está sendo abusado por alguém, ele precisa trazer a ciência de que ele precisa se afastar do seu abusador, senão ele nunca vai ter cura. Mas por conta de ser instituição mãe, não é bem assim. Existe uma coisa assim, a mãe é santificada, né? Ela é idolatrada, a mãe pode tudo, mas a gente sabe, enquanto profissionais que somos, que os pais erram. Mesmo não tendo culpa, mas os pais erram, mãe, pai, eles erram também, são humanos, né? E muitas vezes a gente não está falando de um erro cotidiano, a gente está falando de um transtorno, né? Então, assim, você pode, é difícil você admitir, você se conscientizar, essa ficha cair de que a gente tem um pai ou uma mãe que são doentes. Mas é importante você entender isso para você poder separar o que é seu do que é do seu pai e da sua mãe. Senão você perpetua isso por aprendizado. E aí você faz com seus filhos fazem com os outros filhos de outros, e vai indo embora e nada muda na sociedade, né? Sim, sim. Deixa eu ver se tem perguntas. Espero que volte mais vezes para o nosso público, que possa nos agraciar, né, com o seu conhecimento como psicóloga. E, gente, sigam a doutora Sandra, ela tem o Instagram dela, e aí vou deixar no post da live dela, tem o Instagram dela. Sim, só clicar para seguir, tá bom? Quem quiser ver a participação dela e a minha participação no Super Pop, tá lá no meu canal Como Superar Mães Narcisistas, tem a participação completa. E essa live, doutora Sandra, metade dela relacionado a abuso sexual na infância, como alerta para os pais e para os professores, eu vou botar no meu canal pessoal, chamado Virginia Cosa, e lá eu dou dicas para os pais. Então, tem mais a ver com conteúdo e relacionado na vida adulta, né? Vai ficar no canal Como Superar Mães Narcisistas. Depois vocês vão ter acesso aí, novamente, quem quiser assistir novamente, depois também para enviar para os outros amigos, né? E aí, obrigada, Virginia. Foi um prazer estar aqui com você novamente. Você é uma pessoa muito querida. Obrigada, eu querida. Conheci seu trabalho. Como eu te falei, gosto muito assim, né, do trabalho que você vem desempenhando, ajudando muitas pessoas, seus seguidores. Parabéns, não desista. Obrigada. Né? Jamais. Porque é de grande valia, né?
E quando você quiser, é só me convidar, vai ser um prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigada. Tem uma pessoa perguntando se o abuso infantil pode impulsionar essa criança a entrar no mundo da prostituição. Sim, comentamos aqui. Sim, Pode ser com sim, ela se certeza, torna um objeto, né? Como Sim, ela sim. se sente um objeto, porque Sim. só serviu a alguém para satisfazer o prazer desse alguém, e aí fica lá no seu inconsciente, né, de que ela é só um objeto. E É aí verdade. acaba indo Infelizmente. para esse mundo. É isso, gente. Muito Obrigada, obrigada. Espero que você possa Beijo a voltar todos. para nos agraciar. Gente, eu vou fazer agora, eu vou para o YouTube, como superar mães narcisistas, que eu vou falar como sobreviver aí o Dia das Mães para as sobreviventes que não falam mais com as mães, que moram com as mães e têm dificuldade nesse dia. Eu vou estar falando para vocês lá agora, eu só vou tomar uma água e vou para lá. Então, quem quiser me acompanhar, o link está na bio. Perfeito. Obrigada a todos que ficaram conosco até agora, foi um prazer, eu espero que a gente possa ter orientado algumas pessoas, assim como também aprendemos os comentários, né? Sim. E se precisarem de alguma coisa, eu estou aqui, estou fazendo atendimento por videochamada, é só entrar em contato. Um beijo grande no seu coração, viu? Obrigada. Fiquem com Deus. Beijo, querida. Sandra, um beijo, Obrigada. gente. Beijo, Obrigada. obrigada. Tchau. Tchau.